Reflexão bíblica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo lembra sua conduta entre os tessalonicenses, caracterizada por humildade e sinceridade, e como ele compartilhou o Evangelho e cuidou deles como uma mãe cuida de seus filhos. Ele fala sobre sua separação temporária deles e seu desejo de vê-los novamente. O sofrimento que gera ousadia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, veremos que Paulo relatará as suas lutas e tribulações. A intenção de fazê-lo não é ganância ou desejo pessoal por glória, mas cumprir sua vocação e agradar a Deus, que o chamou. Ele faz questão de destacar que jamais foi um peso para a igreja, não permitindo que a ganância o dominasse e que trabalhou, noite e dia, para não sobrecarregar os humildes irmãos. Ao saber que estão enfrentando forte oposição, os encoraja a perseverar, relatando como o exemplo deles tem sido importante no reino de Deus para o crescimento das outras igrejas. Encerra dizendo que gostaria muito de visitá-los e que sentia prazer em estar com irmãos e fazer parte do dia a dia daquela igreja. Contexto histórico. Paulo saudou a igreja em Tessalônica, e traz à história dois nomes importantíssimos para a expansão do Evangelho: Silvano, Silas e Timóteo. Silvano, Silas, esteve com o apóstolo sempre, e juntamente com Timóteo, ajudou a fundar aquela igreja. Paulo destaca o trabalho e a perseverança dos cristãos, mesmo na adversidade e tanto sofrimento, mantinham a convicção no Evangelho, sem desanimar, seguindo o exemplo dele mesmo na defesa da obra de Cristo, influenciando a muitos outros daquela região, levando a um crescimento expansivo e rápido da Igreja de Jesus. Irmãos. Versículo 1. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Irmãos, em grego, adelphoi, 1 Tessalonicenses 3 verso 7, significa literalmente do mesmo ventre. Neste contexto, adelphoi é um termo inclusivo que se refere tanto a homens como a mulheres cristãs. Os cristãos têm uma nova família espiritual por causa da fé comum, Mateus 12 versos 46 ao 50. O sofrimento em Filipos. Versículo 2. Mas, mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis, em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Em Filipos, Paulo e Silas foram açoitados e lançados na prisão por terem expulsado um demônio de uma moça escrava. Como Paulo afirmou na época, era ilegal punir cidadãos romanos desta maneira sem que antes houvesse um julgamento. Atos 16 versos 16 ao 40. A declaração de Paulo indica que Silas também era cidadão romano. Apesar do grande combate, que continuou em Tessalônica, o Evangelho de Deus foi fielmente proclamado. Exortação pela verdade de Deus. Versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia. O objetivo do ministério de Paulo era proclamar a verdade e agradar a Deus. Queridos a nós. Versículos 4 ao 8. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não o Evangelho de Deus apenas, mas ainda as nossas próprias almas, porque ereis muito queridos a nós.
O método de Paulo não era apenas pregar o Evangelho, mas também compartilhar sua própria vida. Não fomos pesos para vós. Versículos 9 ao 13. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e dor, porque, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, e justa, e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos, a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Paulo e Silas pregaram o Evangelho de Deus aos Tessalonicenses sem pedir nenhum auxílio financeiro, trabalhando para não lhes serem pesados. Estava claro que Paulo não estava pregando em troca de dinheiro, e isso ajudava a provar que sua mensagem era verdadeira. Paulo era fabricante de tendas por profissão, Atos 18 verso 3. Perseguidos. Versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus que, na Judéia, estão em Cristo Jesus, porquanto também sofrestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram. A igreja de Tessalônica foi fundada em meio à perseguição, mas Paulo destacou que eles não foram os únicos a sofrer desta maneira. Desde a crucificação de Jesus, passando pelas igrejas da Judéia, a perseguição sempre esteve presente na igreja primitiva. Geralmente ela se comunicava com judeus hostis, que tentavam usar as autoridades romanas a seu favor. Foi só no reinado de Nero, tempos mais tarde, após o grande incêndio que destruiu Roma, 64 d.C., que a primeira grande perseguição imperial de cristãos passou a ser política oficial romana. Perseguidores de Cristo. Versículo 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Ele se refere aos judeus do verso 14. Esta é a única passagem dos escritos de Paulo em que ele identifica os responsáveis pela morte de Jesus. Profetas. Parece ser uma referência aos profetas do Antigo Testamento, que também sofreram perseguição nas mãos de seus compatriotas, Atos 7 verso 52. O padrão é claro, primeiro se rejeita a mensagem, depois se persegue o mensageiro. A ira de Deus cairá sobre eles. Versículo 16. E nos impedem de falar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Alguns judeus se opunham à pregação do Evangelho aos gentios. Encherem sempre a medida de seus pecados. Isso quer dizer que Deus só irá tolerar determinado número de pecados antes de mandar o juízo. Satanás nos impediu. Versículos 17 e 18. Nós, porém, irmãos, separados da vossa presença por pouco tempo, não do coração, apressamo-nos o máximo possível para vermos vossas faces com grande desejo. Por isso bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. A intensidade do desejo de Paulo de rever os Tessalonicenses fica evidente nestas descrições enfáticas. Apressamo-nos o máximo possível para vermos vossas faces. Por isso bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo. A expressão Satanás nos impediu provavelmente se refere à perseguição que Paulo estava enfrentando ou a uma enfermidade talvez, 2 Coríntios 12 verso 7.
Após a perseguição que estourou em Tessalônica, Jason pagou a fiança aos oficiais da cidade e possivelmente teve que prometer que Paulo não iria mais pisar ali. Em todo caso, os cristãos de Tessalônica tiveram que mandar Paulo e Silas embora às pressas durante a noite. Atos 17 verso 8 ao 10. O nome Satanás significa adversário, aquele que se opõe a Deus, a seu plano e a seu povo. Uma coroa de glória. Versículos 19 e 20. Porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Por acaso não o sois vós na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade vós sois a nossa glória e gozo. A referência à coroa traz a imagem de uma coroa de louros, usada na cabeça como recompensa pela vitória em competições esportivas gregas. Paulo considerava a igreja de Tessalônica a coroa de glória que seria vista na segunda vinda de Jesus. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Exemplo de integridade ministerial. Paulo destaca a importância de um ministério caracterizado pela integridade, honestidade e sinceridade. Ele e seus colaboradores apresentaram-se de maneira íntegra, sem buscar agradar aos homens, mas agradar a Deus, evitando qualquer forma de engano ou manipulação. Zelo pela palavra de Deus. Os tessalonicenses receberam a mensagem de Paulo não como palavra de homens, mas como a palavra de Deus. Isso nos ensina a valorizar e respeitar a autoridade e a veracidade das Escrituras, reconhecendo que elas são a fonte de verdade e autoridade para nossas vidas. Cuidado paternal no discipulado. Assim como um pai cuida de seus filhos, Paulo expressou um profundo amor e cuidado pelos tessalonicenses, compartilhando não apenas o Evangelho, mas também suas próprias vidas. Isso nos lembra da importância do discipulado genuíno, que vai além do ensino de doutrinas, mas inclui o investimento pessoal e o cuidado mútuo na jornada da fé. Resistência diante da oposição. Paulo e seus colaboradores enfrentaram oposição e sofrimento por causa do Evangelho, mas isso não os impediu de proclamar a palavra de Deus com ousadia. Essa lição nos desafia a perseverar na fé, mesmo diante das adversidades e perseguições que possamos enfrentar, confiando na força e no sustento que Deus nos oferece. Testemunho de vida consagrada. O exemplo de vida de Paulo e seus colaboradores foi um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Eles viveram de maneira digna do chamado que receberam, buscando agradar a Deus em tudo o que faziam. Isso nos incentiva a vivermos vidas consagradas a Deus, refletindo sua luz e amor para o mundo ao nosso redor. Conclusão. Concluindo, veja como a perseguição em Filipos foi muito forte, e como padeceram naquela cidade. O resultado disso é que eles se tornaram mais ousados em Deus para falar do Evangelho em outros lugares. Note como podemos tirar proveito das situações difíceis. Elas nos deixam mais fortes. Deus vai usar as dificuldades pelas quais passamos para nos forjar, para nos fortalecer e nos tornar pessoas mais experientes. Note também que Paulo diz que a maneira como eles se comportaram lá, tinha o objetivo de levar as pessoas a terem uma vida digna diante de Deus, atendendo ao chamado do Senhor. Isso significa que a maneira como nós vivemos as nossas vidas aqui, influencia diretamente na maneira como as pessoas vão atender ao chamado do Senhor. Elas estão nos lendo, somos a Bíblia dessa geração. Ele explica também algo muito importante. O que realmente importa para nós no retorno de Cristo são as pessoas que alcançamos. Posses, emprego, conquistas, nada disso importará. Não digo que devemos ignorar o trabalho, família ou outras obrigações, mas é que as nossas prioridades, a partir do momento em que nos convertemos a Jesus, devem mudar. O termo Senhor não é um sobrenome de Jesus, então se declaramos que Ele é nosso Senhor, pertencemos a Ele,
e pertencemos à sua vontade e aos seus mandamentos. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.